o que aconteceu no estado do Rio nos últimos 20 anos, né? Que era uma decadência, você estava cada dia ladeira abaixo. Aí, de repente, surge um polo gás químico em Caxias. Um polo petroquímico, quer dizer, o primeiro está em São Paulo, o segundo está em Camaçari. Não, o primeiro está em Camaçari, o segundo está em São Paulo, o terceiro no Rio Grande do Sul e o quarto está no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma indústria com alto valor agregado, né? Você pega um produto que custa menos $100 o barril e vende por $1.000 o equivalente, né, no barril. Valor agregado gigantesco. Indústria de automóveis, a gente já tinha, a última que foi embora era a antiga Fábrica Nacional de Motores. Hoje você tem a Nissan, que é uma fábrica bem considerável, você tem a Peugeot, né? E ainda tem uma fábrica da Hyundai que faz tratores, faz outras coisas. A Michelin, que produz os melhores pneus do Brasil. Tem um Porto do Açu, que surgiu aí do nada, e é um polo de montagem de... Já é um porto em si, né, de extração de minério. Na Bahia da Ilha Grande, a gente passou a ter vários terminais novos, né? Teve Angra 2, usinas termoelétricas. Acho que o estado do Rio, em breve, vai ser um exportador de energia elétrica, se já não é. Enfim, uma porção de coisas foram acontecendo, né? E uma siderúrgica nova, não tem nenhuma siderúrgica nova no Brasil, essa surgiu ali em Santa Cruz, quer dizer, que diabos, é uma maldição, é um cacique Emberê que ainda não foi enterrado, parece que botaram a cabeça dele pendurada, Estácio Sá mandou botar a cabeça dele. Olha só, uma coisa muito curiosa, né? Ainda teve os mega eventos, por exemplo. Jogos Olímpicos, mas quando a gente olha... Mundial da Juventude. Quando a gente olha, primeiro que eu acho que tem algumas coisas que ainda estão muito no início, como o Pôr do Açu. Quer dizer, ainda é um projeto que está se iniciando. A indústria automobilística, com todos esses investimentos, em termos de emprego na indústria automobilística, nós estamos na 6ª posição. Tá? Ainda tem 5 estados na frente, né? São Paulo está muito perto daqui, então autopeças fica tudo lá, né? Você pode ter escala, pode ter um planejamento para atrair para cá, né? O polo de gás químico lá em Caxias é você construir uma planta de primeira e segunda geração, mas a indústria de plástico continua toda em São Paulo. Então, na verdade, você tem uma geração de valor agregado, pode gerar um ICMS, ainda tem isenção de ICMS, né? E não tem emprego, porque o emprego é na indústria de plástico. Aí uma vez eu perguntei, estava na reunião, estava um camarada da prefeitura de Caxias, e ele falou, não, mandei carta para várias indústrias de plástico, eles queriam se instalar em Caxias. Eu fiz uma pergunta singela, onde é que vai botar? Ele falou, não sei. Então, quer dizer, você tem, eu acho que falta mais planejamento, mais integrado, mais articulado. Botar em metro. Olhar também os complexos produtivos. Né? 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma riqueza que vaza. Né, do ponto de vista de onde estão os fornecedores. Do ponto de vista tributário, a gente tem... Mas 100% do material que sai para as plataformas sai do Rio, de algum porto do Rio, de algum heliporto do Rio. Entendeu? Todas as embarcações que acessam as plataformas, navegação, elas têm que voltar ao Rio de Janeiro. Elas consomem combustível no Rio de Janeiro, a tripulação troca no Rio de Janeiro. Tudo bem. Mas nós somos... Tem alguma coisa misteriosa aí? Eu não acho. Quer dizer, eu acho que se você olhar emprego, a gente continuou crescendo abaixo da média nacional. Tá? Se a gente olhar a receita, a gente cresce abaixo da média nacional. E não foram os incentivos fiscais, porque o ICMS cresceu mais do que o total da receita. Então, eu acho que o que teve de investimento aqui virou muito mais um enclave do que uma âncora. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco a partir da ideia dos complexos produtivos, e de quais são as potencialidades de fato e como é que você pode estar estimulando isso, né? Muita gente fala que a maior vocação, não gosto muito da expressão vocação, prefiro potencialidade, vocação parece que Deus deu, né? Mas... O nosso Cristo Redentor está aqui atrás, ele resolveu se esconder, viu, Mauro? Ele soube que a gente ia falar mal do turismo. Aí. Mas
Quando a gente pega, por exemplo, o turismo, hoje só 1% do emprego em hotéis e pousadas, o emprego em hotéis e pousadas formal na cidade de Janeiro significa 1% total de emprego da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente vai para o interior fluminense, vive do turismo, ou seja, a principal atividade econômica é o turismo, em 5 cidades: Búzios, Paraty, Itatiaia, Búzios, Paraty, Itatiaia, Mangaratiba e Arraial do Cabo. Tá? As outras não, Petrópolis não é. Petrópolis é moradia de classe média que trabalha no Rio, rentistas que vêm ainda do Rio, antigo Rio Capital, que moram lá, tem confecções, né? Ou seja, tem a Selma, né? Tem a Selma, exatamente, que a General Electric, que é uma empresa que é top em termos de turbina de avião, vem aviões de diversos lugares do mundo para serem cuidados ali. Então, veja como existem muitos sensos comuns equivocados. No nosso interior fluminense, quase não tem atividade agropecuária. O município que tem mais gente trabalhando formal ou informalmente no setor agropecuário é a cidade do Rio de Janeiro, com 10 mil pessoas, mais do que Campos, que tem uma cana decadente com 9%. Então, quando a gente começa a olhar, você teve uma série de coisas, inclusive grandes, chamativas, mas eu acho que viraram muito mais enclaves do que âncora. E você tem um município de território pequeno, que é até uma vantagem, mas com a população, enfim, quer dizer, bastante grande, né? E com isso eu acho que ainda tem que, ou seja, a gente precisa, de fato, ter um diagnóstico mais arrumado sobre a cidade e o Estado e uma definição de que agenda é essa. E essa agenda vai passar também tem que passar também por uma renovação política muito forte. Não pode ser o partido da Leste. Nós temos, por exemplo, nessa confusão, o Judiciário, o Ministério Público Estadual, uma Assembleia Legislativa que gastam, se a gente olhar por habitante, muito mais do que São Paulo e Minas Gerais.